tem que, se alguém estiver vendo vídeo, essas Café não coisas. levou, foi o nosso convidado. Só. Tem que estar. Aqui? Aqui? Convidou lá? Convidou? E aí, primo, voltou? Acabou o crédito. Voltou? Não, é bom que abre mais tempo pra gente aqui. É. O tempo estava acabando já. Acho que a gente ia precisar fazer isso mesmo em algum momento. Mas, enfim, só para recapitular, a pergunta que a gente tinha feito era do Bosco, né, a respeito da orientação do ministro. A gente estava desenrolando, falando um pouco sobre isso, né? O que seria esse início, né, na verdade. E aí você pode continuar falando sobre. Então comecei com a febre no primeiro dia, vou começar a tomar, parou de novo. Eu estou ouvindo. Falando, na Tá me verdade ouvindo, não tem primo? Tá me ouvindo? nada milagroso. Oi. Tá travando, na verdade. Oi. Então, bora ver se vai melhorar aqui. A gente está tentando o Instagram quer ajustar. cancelar, gente. Vamos lá. Denilson falou aqui que está travando, mas está indo. Travou do Renan. Vamos ver se vai melhorar aqui. Alguém falou aí, travou mesmo. Isso é o lado ruim da tecnologia, né? O lado ruim da tecnologia é que às vezes ela falha. Rapaz, ele só não trava quando a gente tá falando sobre tá travado. Primo, acho que melhorou um pouquinho agora, né? Tá fazendo, congelando tipo em quadros. Acho que melhorou agora, primo. Melhorou. Alguém falou que melhorou. Josiane falou. Pois é. Então, assim, há uma ansiedade, né? Eu entendo, né? Porque às vezes você vê tanta coisa e você fica na primeira febre, né? Você tem a primeira febre. E aí você já, sei lá se tem alguma coisa que eu vou tomar, porque a gente, isso é uma prática nossa, cultural, desde quando a gente fica gripado, como ficar gripado, né? Você fica gripado, começa a tomar chá de alho, antigripais e tudo, e não sei o que, achando que não vai ficar, e só vai ficar 3 dias gripado. Não é, a gripe, as doenças, elas têm histórias naturais, né? Lógico que nem toda doença vai deixar seguir sua história natural. E assim, o tratamento na verdade, ele tem que ser no momento certo, na hora certa, quando quando precisar. Então, se eu estou no segundo, terceiro dia, estou com febre, eu vou tomar antitérmico, né? E o que eu acho que mais importante do que tratar, né, assim, para evitar que a gente chegue numa fase mais grave, eu acho que a gente tem que dar atenção em desde o início, né? Não sei se vocês viram aí aquela situação lá do médico que faleceu lá em São Paulo, que ele era uma conversa dele com outro colega mais experiente, né, lá do Instituto Emílio Ribas, vamos falar, né, enfim, em São Paulo, e ele dizia, ele saturava 92, 93, e ele dizia, vai lá, não, eu vou, e ele já tinha tomado ivermectina, anita, corticoide, e lá na conversa ele pergunta, vocês estão usando corticoide para o Covid, né? Então assim, perceba uma automedicação, né? Polifarmácia, assim, um pouco criteriosa, e jovem, como é que quem diria, né? Ele não diria que evolui mal, né? E vai piorando, então eu acho que a gente precisa dar atenção no primeiro momento. Dar atenção. Eu acho que é importante eu ter oxímetro,
É importante ter um oxímetro, que é aquele aparelho no dedo que vê a saturação, entendeu? Difícil achar, primo. Difícil achar agora, né? Na verdade, está difícil de achar muita coisa. E voltando a falar um pouco sobre a questão do desabastecimento, até no hospital privado, às vezes a gente está precisando de algumas coisas, por exemplo, exame, kit de exame, e etc. E aí está faltando porque não tem onde comprar, né? E Eu acho que isso realmente a até, doença vem mudado eu acho que isso até responde um a nossa pouquinho. vida todinho. Acho que Próxima até responde um pergunta. pouquinho o que a Denilce perguntou agora. Ela falou assim: sabemos que os testes não estão disponíveis. Não existem exames rotineiros que podem identificar um processo inflamatório agudo em curso, antes de sintomas clínicos agravados. Tem alguma consideração a falar Existe, sobre? existem exames de inflamação, sim, PCR, tudo, que a gente já faz no hospitalar, ferritina, fibrinogênio, e, e a gente, inclusive no ambiente da UTI, a gente monitora muitos pacientes dessa maneira, né? O paciente que Sim, está ali com o PCR subindo, está ficando mais inflamado, né? O leucócito enfim, o padrão de hemograma está mudando, a gente já começa a pensar, será que tem que trocar antibiótico, começar antibiótico? entendi. Mas é um outro cenário. Outro cenário. Eu acho que mais importante numa monitorização residencial, ambulatorial, seria a saturação mesmo com oxímetro, né? E sinais de dispneia, sinais de falta de ar. A fase mais crítica da doença é a fase 2, 2A e 2B, onde existe a hipoxemia sem a falta de ar e depois a hipoxemia com falta de ar. Então, assim, se a oximetria de pulso está mostrando uma saturação sustentadamente menor que 94, já é hora de dar atenção, já é hora de procurar atendimento. Ah, mas eu estou sem falta de ar. Quando você começar a ter falta de ar, você já está tem uma frase do Dr. João Bosco que ele diz uma pergunta retórica que ele fala: em que grau da matéria o normal se torna patológico, né? Ou seja, quando é que começa o negócio? Lá em nível molecular. Quando você espera a doença já está ali, uma falta de ar instalada, uma insuficiência respiratória instalada, o processo já começou, já tem muito tempo, né? Entendi. Não sei se eu respondi aí a pergunta. Mas tratar algum tratamento para evitar que a doença não siga seu curso natural, assim, uma droga específica, não. O que eu acho que tem que ter é atenção mesmo. Bacana. Aí acho que deu para responder bem. Acho que dá para a gente seguir um pouquinho. Eu até tinha colocado assim, por exemplo, a falta de leite a gente já sabe que existe, né? Mas a gente tem convivido também com problemas de falta de medicamento, outros tipos de insumo, né? Para atender essa demanda. Então acho que parece que já foi falado a respeito disso. Aí eu queria entrar no outro aspecto aí também que eu acho que merece um pouquinho da reflexão e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Tem saído aí números de mortalidade bem abaixo da média que nós temos aqui, por exemplo, em Minas Falaste, Gerais, enfim, perguntou Rio alguma Grande coisa do dos Sul. kits, né? Uhum. Oi? Não, sim, pode continuar. Isso. Pois é, então assim, aí teoricamente a gente tem Por quê, um né? número de mortalidade mais baixo em Minas Gerais, por exemplo, do que comparado a São Paulo ou Amazonas, né? Eu lembro que a gente também conversou um pouquinho sobre isso, né? E ainda que não se tenha uma causa específica, né? E aí tem muitas variáveis envolvem, tem a questão do regionalismo, tem a questão do aparato do sistema de saúde, da gestão hospitalar, enfim. Mas eu queria que você colocasse qual é o principal, dentro da sua visão, qual é a principal causa dessa discrepância aí na mortalidade que se tem, pelo menos na que é divulgada. Olha, para ser bem sincero, houve um tempo que a gente ainda me preocupava, eu me atentava mais atento a essa questão dos números, né? Quantos infectados, né? Quantos óbitos. Não é que eu tenha passado a tratar isso como irrelevante, mas eu tenho me preocupado mais com a assistência mesmo, e aprender sobre como eu posso melhorar os cuidados da atenção mesmo ao doente.
Agora sim, a gente está falando, a gente está falando vou dessa vez restringir falar do paciente que é o paciente grave, o paciente crítico. A gente está falando do paciente que é crítico, o paciente que precisa de terapia intensiva. Terapia intensiva é um cenário onde o paciente precisa de muita coisa, precisa de tecnologia, precisa de material humano, precisa em cuidado intensivo, precisa a toda hora de cuidados a toda hora. Então, sem dúvida, a infraestrutura e o material humano vão fazer a diferença. Isso em qualquer contexto. Eu tenho trabalhado praticamente só em UTI respiratório, UTI COVID. E o plantão da UTI COVID ele é bem específico. É um, é um plantão que o tempo inteiro você tem que estar atento ao paciente. Não é que no outro contexto do paciente crítico, você tem que ficar menos atento. Mas é que é um paciente que ele depois de tomadas algumas medidas, ele fica um paciente que fica mais em platô, mais estável, você vai tratando as intercorrências. O paciente de Covid ele tem intercorrência o tempo inteiro. Um paciente de ventilação difícil, já teve uma live aí, né, com um Isso. fisioterapeuta. E é paciente de ventilação Oi. difícil, é paciente que tem complicações secundárias. E, com certeza, isso daí faz diferença no cuidado. Bom, eu não sou intensivista de formação, eu atuo já em terapia intensiva e tenho a sorte de atuar com bons intensivistas, que eu devo muito a tudo que eu tenho aprendido, aprendi. E a terapia intensiva, ela tem, como precisamos muitos pacientes precisaram de terapia intensiva, não tinha intensivista suficiente para trabalhar, para estar de plantão, e acabou que muita gente teve que ajudar a gente, não intensivistas e tudo, e sem dúvida dá uma curva de aprendizado diferente, né? Certeza. E, e gente assim que não tem ainda vivência, né? E com certeza isso muda o desfecho, né? Isso vai mudar o desfecho. Eu não sei, eu não saberia dizer lá em Minas Gerais por que que a gente tem, por que os números são diferentes, mas eu poderia presumir, né? Lá em Minas Gerais tem o Hospital João 23, que é um hospital excelente, né? Que tem lá tem várias UTIs específicas, né? UTI de neuro, UTI paciente cirúrgico, UTI, então tudo gira em torno realmente dos melhores cuidados. E em relação também, eu não pode deixar de falar com relação às políticas públicas, né? Sobre isso, né? Não tem como concordar com a posição do atual presidente, né? Sobre uma maneira como se desfaz, infelizmente, o contexto. Com certeza. Bem, eu acho que a gente deu para fechar essa segunda parte, né? Só que antes da gente ir pensar um pouquinho no futuro, né? Eu queria que você falasse como foi a experiência de ser um paciente COVID, entendeu? Eu sei que você não chegou a gravar quadro e tudo mais, mas teve aí um período de quarentena em casa e eu queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal como é que foi essa experiência do outro lado, né? É, eu foi, foi um, houve um momento de preocupação, né? De, é assim, eu sou jovem, não tenho comorbidade, não sou hipertenso, não sou diabético, que eu tenho uma, que eu tenho uma bronquite alérgica aí já de muitos anos, e eu fiquei um pouco preocupado, né? Eu fiquei um pouco preocupado nos primeiros dias eu tive uma febre no primeiro dia, eu estava de plantão, inclusive, e aí no segundo, terceiro, quarto dia eu fiquei bem. E eu até cheguei a pensar se eu estava mesmo com Covid, né? Cheguei a me questionar se eu estava mesmo. Mas depois do quinto, sexto dia, que é sabidamente quando começa essa fase inflamatória, eu comecei a me sentir mal, comecei a sentir prostrado, sem força, muita dor no corpo, náuseas.
E estava ali com oxímetro, em nenhum momento saturei mal, contava sempre a frequência respiratória, procurando qualquer indício de, de sinal de alarme da parte respiratória. E lá no 11º dia eu achei melhor ir ao hospital para fazer alguns exames, né? E o que me preocupou é que chegava no hospital, eu não estava assim com uma franca falta de ar, mas eu não tolerava muito a máscara. No hospital eu precisava o tempo inteiro procurar o ar, e isso me fez assustado. Fiz assim, no 11º dia, e a tomografia me assustou um pouco. Eu tinha várias, era menor do que 25% de acometimento, lá daquele padrão que a gente chama de vidro fosco, e assim, mas não era discreto. Foi menor do que 25%, mas tinha em várias áreas do pulmão. Mas fiquei preocupado, e em torno do 13º dia eu já amanheci com uma melhora evidente mesmo. Já senti que estava bem melhor. E no 15º eu já estava trabalhando. Bacana. Primo, então, a gente entrando aí na terceira parte, né? E pensar aí no futuro, espero que próximo, né? Vai ter uma pergunta aqui, eu acho que, deixa eu ver, o Lídio perguntou se tem como prever, se a gente tem alguma noção de até quando esse ciclo, né, os ciclos desse vírus, ele vai durar aqui na nossa cidade, né? Eu receio que não tem aí nenhuma projeção de tempo para isso, né? Uhum. Eu não sei, né? Porque, assim, a verdade é que a gente não tem um mapeamento do vírus, né? A gente não tem testagem em massa. A gente tem alguns problemas com o teste, por exemplo, o teste rápido. O teste rápido, em algumas amostragens aí de kits de teste rápido, chegou-se à conclusão que ele tinha a melhor sensibilidade em torno do 16º dia. Mas eu já tive paciente claramente acometido, com tomografia, com PCR positivo grave, que o teste rápido veio negativo de 15 dias depois de início da doença. Toda semana eu recebo mensagem de alguém, de algum amigo, de algum colega, para eu pedir o teste rápido, e vem gente, pessoas que têm contato domiciliar com caso confirmado de Covid, com teste negativo. Alguns porque fizeram muito precocemente, e isso daí se explica, de vir negativo, porque afinal de contas o teste rápido é um teste imunológico, o contato com o vírus precisa desencadear produção de anticorpos no seu organismo, então precisa de um tempo para isso. Mas outros não, já fizeram teste já em um tempo maior do que 15 dias e também tem vindo negativo. Então, eu tenho muita desconfiança sobre o kit, né, o tipo de kit. E assim, super, eu falo, isso é um evento, um acontecimento pessoal. Eu tive muita dificuldade de conseguir fazer o teste PCR, né, que é o SWAB. Tive muita dificuldade de conseguir, tanto no serviço público, né? Liguei várias vezes para o laboratório central e não consegui. Então, quando eu vejo assim um número de tantos pacientes infectados, eu já sempre me vem à mente que é muito maior do que isso. É muito mais do que isso. Tem pacientes que morreram com um quadro claro, sugestivo, mas que não foram testados, porque a gente não testa os óbitos, né? Não testa nem os vírus, né? Que dirá os óbitos. Então, em que parte da curva que a gente realmente está, né? Em que parte, quantos a gente tem recuperado, quantos a gente tem imunizado, essa imunização dura quanto tempo? Há muitas perguntas, né? Há muitas perguntas, então Vai saber. eu não sei, não saberia dizer. Mas os especialistas na área, eles aventam aí uma possibilidade de um segundo pico, né? De um comportamento bimodal da doença Sim. no mundo. Não torcer que não, né? Mas. Não torcer que não, mas. Acho que a Mariana falou Fica contigo atento, aí. né? Acho que ela tá falando aqui, deve estar assistindo a gente. Primo, antes de a gente entrar na parte final aqui, dos desafios e lições, né? Que a gente vai ter aí pela frente, a gente está mudando a plataforma de atendimento da CardioFit, né? Para receber esses pacientes pós-Covid, já numa fase de reabilitação cardiorrespiratória mesmo. Interessante. Né? A gente tem conversado sobre isso, né?
Isso, depois da UTI. Eu queria te dizer, eu queria te fazer uma pergunta, né? Isso, como médico saindo, né? Esse paciente saindo, pegando alta, qual é o percentual de pacientes que precisam desse tipo de atendimento depois que passam pelo agravamento da doença? É, dentre várias, como é que eu vou dizer assim, sequelas, assim, ó, dentre várias é, 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 disfunções que podem ficar no pós-Covid, principalmente o paciente de terapia intensiva, uma delas é a hipotrofia muscular, né, a hipotonismo muscular, devido ao tempo de ventilação mecânica, tempo de UTI, né, perda de proteína, perda de massa magra, uso de bloqueador neuromuscular que a gente Sim, acaba tendo que usar de forma contínua, que é um paciente de ventilação difícil, que precisa estar bem acoplado à ventilação mecânica, acho que já foi abordado na outra live. E esse paciente é um paciente que sai com muita fraqueza muscular, né? O paciente, existem as síndromes pós-UTI, né? Existem as síndromes pós-UTI, delírio, né? Síndrome do delírio, né? Muito tempo de, de ausência do convívio familiar. E a gente vai ter aí a gente vai ter aí um pico aí de doenças, de transtornos, né? De ansiedade, estresse pós-traumático, isso no contexto geral, né? sim, Então, sem dúvida, o paciente pós-Covid, principalmente o paciente que precisou de suporte pleno, ele vai precisar, sim, de reabilitação em diversos níveis de atenção. legal, bacana. Aí veio Interessante, só a mais Bia uma. fez uma pergunta Isso, interessante, como está o diagnóstico pulmonar de ultrassom? Isso é uma coisa que a gente está estudando aí, né? Principalmente no contexto da terapia intensiva. Não só o diagnóstico pulmonar, mas também como guiar o tratamento, a ventilação também por diagnóstico, por uso de ultrassonografia. Como determinar PIP, que é um parâmetro do ventilador, pelo uso da ultrassonografia. O diagnóstico pulmonar ele tem sido usado sim no ambiente de terapia intensiva, em mãos experientes, né? Existe uma curva de aprendizado sobre isso daí. Eu não tenho ainda muita experiência com isso daí não, mas a gente tá estudando. legal, bacana. Então, primo, a gente chegou aí na parte final, né? Da nossa live, que é tentar fazer um trabalho Gabriel, junto. cirurgião, fez residência comigo aí, Gabriel Ah, de legal. Tomaso. Irmão do É, Rafael, Rafael, de Tomaso, é. né? É. Então, assim, essa terceira parte também é um exercício de futurologia aí, né? De a gente tentar entender o que que o futuro Bibi. que nos aguarda aí no futuro, né? Então, assim, dentro desse contexto, quais são os desafios e as lições que a gente, enquanto sociedade, né, pode tá carregando aí depois dessa. Desafios? Escutou? Isso, os desafios e Acho as que escutei. lições, né? Lições. Imaginando esse cenário, acho que é difícil a gente tentar entender o funcionamento da sociedade a partir dessa pandemia, né? Da forma que era anteriormente. Eu acho que muitas coisas vão mudar aí de uma maneira geral, né? Mas dentro do ponto de vista da saúde, né? Quais são os desafios e as lições que a gente precisa tomar? Isso aí envolve desde a capacitação profissional, né? Se isso de alguma forma vai mexer com a forma como a gente capacita nossos profissionais, a forma como a gente vai interagir em cima das políticas públicas, né? O que tu prevê, né, para um futuro próximo aí, em relação a isso? Essa pandemia, de modo geral, ela vai trazer lições para todo mundo. Alguns vão aprender, vão levar, vão levar as lições a sério, outros não. Mas eu espero que, principalmente, né, o Estado, o governo, ele aprenda, ou então entenda aprenda, ou entenda que a saúde, que a saúde custa caro, que a saúde ela precisa sempre ser vista com uma atenção. É preciso investir em saúde, é preciso de recursos em saúde. Não dá para fazer saúde com superstição,
Com achismo, né? com achismo. Não dá, é preciso de recurso, é preciso de profissional bem pago, é preciso de profissional que receba em dia. O técnico de enfermagem ele tem que ter dinheiro para pegar ônibus, ele precisa alimentar a família, o maqueiro e todo mundo. E a gente precisa de tecnologia, a gente precisa ter EPI, a gente sempre precisou, não é só agora. E a gente vai, com certeza, revalorizar algumas coisas nas nossas vidas, né? Como por exemplo, a presença das pessoas, né? O relacionamento da gente, o nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos amigos, né? Nunca a presença das pessoas teve tanto valor, né? Como hoje, né? A gente sente saudade das pessoas, né? Tem um amigo que liga e diz que está para enlouquecer e tudo mais, né? Que nunca mais pôde sair para tomar uma cerveja. E isso vai ser a gente, né? Por exemplo, né? E a gente vai revalorizar muita coisa. O mundo vai revalorizar muita coisa. Hábitos, né? A gente vai passar a ter mais cuidado com a nossa saúde, eu acho, né? Porque a gente entende que para vencer uma doença você precisa estar num status funcional como correr uma maratona, né? Você não pode estar... Você que é maratonista, você se prepara antes da maratona, então a gente tem que estar preparado aí para enfrentar as doenças aí, para enfrentar o que vier já com status enfim, pré-comorbidade suficiente para vencer, e é isso. Estou sendo prolixo aqui já. Com certeza. Não, Investir em saúde, pesquisa, isso a Márcia falou, rapaz, isso daí é muito importante, né? Investir em saúde e pesquisa, né? Recentemente o CNPq ficou sem dinheiro para pagar os pesquisadores, o pessoal que está no doutorado fora do Brasil. Já pensou um negócio desse? A gente tem que investir em pesquisa sem dúvida, isso é importante. A gente tem que entrar na vanguarda disso daí, em algum momento. Com certeza. O problema é as pessoas, eu falo de uma maneira geral, né? Não falo só da classe política, mas as pessoas precisam levar o país e as suas vidas a sério, né? Então, quer dizer, esse parâmetro, eu acho que se servir de lição, né? As pessoas olharem um pouquinho para dentro de si, entenderem que a saúde talvez seja o bem maior nosso, né? Eu acho que vai ser uma mudança aí de paradigma interessante, né? Porque a gente trabalha com isso já há algum tempo, sabe a dificuldade que é você conscientizar as pessoas de que elas precisam, de alguma maneira, trazer condições para que o corpo delas lhe dê autonomia para realizar o que elas querem realizar, né? Sim. Então, acho que se já servir para isso, já vai ser um ganho muito positivo para a gente. Sim. Primo, é o seguinte, eu quero te agradecer muito aí você ter topado vir aqui, né? A gente mudou até o nosso dia da live, a gente estava fazendo de terça e quinta. Eu disse, não, eu quero que a gente faça essa live com ele, né? Eu acho que vai ser interessante, então a gente mudou para quarta-feira, né? Justamente para receber você aqui, né? E paralelo a isso, a gente sempre agradece a equipe, né? Porque tem uma equipe aqui na Cardio, na Ergo, né? Que ajuda a gente a realizar essas lives. Tem alimentação, né? Porque a gente não tem isso é até uma outra, né? A gente precisa testar nossas habilidades, né? A gente não tem tanto tato para isso, né? Para estar aqui se olhando na frente do celular, mas eu acho que é uma maneira de a gente contribuir de alguma forma, né? Para as pessoas que assistiram a gente, né? E agradecer a todo mundo também que participou, né? Eu acho que é importante a gente estar dando um pouquinho a nossa contribuição aí. Beleza? Já deixar aí avisado que vai ter uma live aí, né? Do amigo, tava até aí o Maurício, geriatra, excelente. Isso, bem formado pra caramba. A gente já vai começar a planejar essa live aí. Visão sobre do idoso, né? Nesse contexto de pandemia. Exatamente. Então, eu quero te agradecer muito, cara. Foi muito bom, muito proveitoso. Acho que a gente vai depois deixar à disposição aí no nosso canal para as pessoas que não puderam acompanhar ao vivo, que acompanhem depois. Bacana?
Tá bom. Obrigado também pela oportunidade. Beleza. Um abraço, primo. Um abraço.